muito bem-vinda, bem-vindo a este canal. Que bom que você está aqui. Quero muito que você curta, comente, compartilhe, porque nós estamos fazendo um projeto de 100 dias sem conteúdos e hoje em tempo a tempo, temporalmente no tempo. Aqui, nesse momento que eu gravo, é uma sexta-feira, às 19h36, dia 3 de julho. E começamos o segundo semestre de 2026. Que ano? Que ano? Eu me lembro que no final do ano passado, muitas pessoas estavam dizendo sobre ser um ano mais desafiador para a questão de haver Copa, haver eleição no Brasil e que os recursos financeiros ficariam mais apertados e as pessoas estariam fechando menos negócios. E eu vou fazer uma pequena linha do tempo das coisas impactantes que aconteceram até aqui, porque é importante a gente registrar os pequenos avanços. Eu vou fazer isso olhando para mim, mas eu quero que você faça esse mesmo exercício olhando para você. Mês a mês, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, você vai anotar num caderno pontos que você considera micro vitórias ou vitórias dentro de cada mês. Um evento pode ter sido que aconteceu diferentes coisas interessantes, mas nesse momento se atente a um principal. Por quê? Para que você tome internamente essa sensação de poder de realização e isso se torne âncoras positivas para que você faça muito mais no sentido de consistência, profundidade e performance para agora o segundo semestre de 2026. Começarei com janeiro, em que eu faço parte de uma tribo chamada Aliança Divergente, e eu pude participar de um evento presencial chamado o Chamado. E lá me caíram muitas fichas sobre ainda comportamentos meus que pareciam adultos, mas eram muito infantis. Olhar para o meu dinheiro de frente, dar limite às pessoas, saber dizer não e, sobretudo, clarificar o que eu queria para mim. Eu fui sempre pensando no lado financeiro, porque é a primeira história que eu conto para mim de dificuldade, de desafio. Só que lá eu entendi que meu desafio não era dinheiro. Meu desafio era olhar de frente para a pessoa que eu me tornei e me construo e começar a ter a coragem de sustentar as minhas decisões. E de lá eu entendi que uma grande coisa que a gente chama de sonho grande, aquilo que você mais quer na vida, o meu sonho grande é de novo ter uma família construída no meu seio diário. Depois que eu me separei do primeiro casamento, em 2013, eu já tive outros relacionamentos, alguns até morei junto. Mas efetivamente, de novo, construir uma relação a longo prazo, como foi a minha primeira relação de 15 anos, eu não consegui mais. E por vários traumas, eu dizia para mim que eu não queria isso. Só que hoje eu tenho convicção plena que é o que eu mais quero: ter eu, um companheiro, um esposo, o meu filho Benjamin, filhos que esse companheiro tenha, o filho que esse companheiro tenha, ou filha que esse companheiro tenha, e que a gente possa ser cada vez mais unidade e construir um relacionamento saudável. Na época eu vi um casal dançando juntinho, gostosinho, e eu falei, é isso que eu quero para minha vida, eu quero alguém para dançar comigo pela vida. Então, janeiro eu tive essa consciência. Fevereiro, eu comecei a ter mais consciência também que eu queria assumir meu posto de comunicadora. Sendo capacitada em jornalismo, tendo uma bagagem, eu não usava esse título e essa habilidade tanto quanto eu usava a habilidade das vendas. Sempre que eu ia me apresentar ou ia me colocar no lugar, eu só usava a venda e eu esquecia que antes da venda existia uma comunicadora. E aí eu intencionei que todos os meses eu estaria ativa em lugares de visibilidade, me tornando alguém que era convidada para dar ali uma palestra, ou participar de um podcast, ou fazer uma live para estar em evidências em diferentes círculos de relacionamento. Na verdade, janeiro começou, né? Mas como é um marco por mês, então eu tive já esse movimento em janeiro, mas eu vou falar desse marco de fevereiro, que foi participar de uma comunidade chamada Growth Power e fazer uma oficina do quê?
de comunicação. E eu sentei na cadeira da comunicação para vendas. Olha aí que eu já estava tendo a clareza e aí a coisa aconteceu. Março foi um mês de muitas mudanças por aqui e coragem de desagradar pessoas. Eu comecei a ter uma postura de não aceitar menos do que eu merecia no negócio corporativo, por mais que isso me impactasse no resultado financeiro, pagar o preço das escolhas, entende? Deixar projetos que não faziam sentido ir embora e começar a entender que eu era abundante, próspera, que meu estado interno estava mudando, que o quântico estava acontecendo, que era uma realidade e que só ia vir coisas muito mais, assim, grandiosíssimas. Abri e encerrei um contrato e tive a coragem de buscar alguém para ser sócia do meu negócio. Por mais as diferenças que nós temos de comportamento, mentalidade e objetividade, eu vejo que é uma pessoa confiável e que, como sócio, a gente vai ter ruídos e atritos. Inclusive, hoje a gente já teve o nosso primeiro atritinho, assim, de postura de eu gosto e não gosto. E foi bacana olhar para isso. E tá sendo. Maio, eu fui convidada para estar no podcast, que agora saiu, eu estou fazendo os cortes dele. E ali eu vi a grandiosidade da minha comunicação potente, diferenciada, não por mim somente, mas por quem acessou o conteúdo e disse: Isso é bom. E também em maio teve algumas coisas de trabalhar meu estado interno, mas aí é uma coisa, né? Então a gente fica com o podcast. Junho! Junho tá aí, gente. Junho foi agora há pouco, né? Foi, sem sombra de dúvidas, o aniversário do Benjamin de 10 anos. Porque se você me perguntasse nos melhores do mundo, né, um dos melhores dos pensamentos sobre o mundo, que eu estaria com o pai dele, na residência do pai dele, com a atual esposa do pai dele, com a ex-mulher do pai dele, e todos nós em família, com o mesmo objetivo, ver o meu e o filho dele, né, porque é nosso filho, meu e do pai, tendo ali um momento de felicidade, de celebração de vida, que para mim não era o momento de fazer uma celebração, por questões de prioridade financeira, mas para o pai, sim. E a gente poder ser um casal, no sentido de casar as ideias pelo bem da criança, e não um casal pela questão homem e mulher. Porque, como pai e mãe, sempre para o nosso filho, nós teremos esse lugar de, né, feminino, masculino integrado. Mas, como homem e mulher, fisicamente falando, emocionalmente falando, sexualmente falando, não. Nós estamos no lugar de papai e mamãe somente. Mas foi um marco porque nós evoluímos, ele, eu, e estamos construindo um mundo novo, onde crianças são protegidas. E o nosso bem mais precioso foi. Julho começa agora, mas ele vem com tanta coisa. Geralmente, os meus fechamentos de negócio começavam ali na segunda semana de julho. Hoje é dia 3 e já teve 2 fechamentos esse mês. As coisas estão engrenando cada vez mais. Mas eu comecei a plantar isso lá em janeiro. O que que eu quero que você faça? Faça esse exercício, documente mês a mês, pontos, marcos, âncoras, e intencione o que você quer de positivo para julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. E tenha certeza, aquilo que você pode pensar, sentir, visualizar, se tornar realidade, será. Já é, na verdade, você só precisa acessar. Eu daqui desejo para você uma sexta-feira sextante, que você possa usufruir desse tempo para ser livre, leve, autônomo e solto. E nos vemos no próximo vídeo. Compartilhe se tem feito sentido para você. É feito de coração para coração, de alma para alma. E pode ser que às vezes eu não melhore o vídeo, pode ser que às vezes eu não melhore o áudio, mas o meu coração está sempre aqui com vocês. Nos vemos!